Em 2024, após uma derrota nas estruturas locais do Partido Socialista, um grupo de militantes entendeu que era a hora de pedir a desfiliação e iniciar um movimento independente que tinha por intenção criar um novo ciclo político em Sor. O tempo passou, o trabalho deu frutos e Rui Fernandes, muito bom dia, obrigado por nos receber aqui na Câmara Municipal de Sor. Quem diria que todo aquele ambiente que foi uma disputa partidária que acabou por criar um movimento independente iria ter este fim, a vitória nestas autarquias muito festejadas por vocês aqui naturalmente em Sor. Agora é tempo de trabalhar, mas é preciso olhar para a importância que para vós, para Sor, após esta disputa eleitoral que teve esta vitória. Sim, agora é tempo de trabalhar, o tempo eleitoral está encerrado, o povo escolheu que a Câmara seja dirigida pelo novo ciclo, escolheu por uma mudança política de facto, uma mudança que tem um reflexo no programa e que tem um reflexo numa forma de fazer política. E é essa mudança que agora se segue, é isso o novo ciclo, foi por ele que nos batemos, agora temos que corporizar e entregar àqueles que nos pediram, que nos deram essa confiança, que nos pediram essa mudança, e é para isso que aqui estamos. Também é importante mostrar às pessoas quem é o Rui Fernandes, uma pessoa que, apesar de ser um novo Presidente de Câmara, não tem uma nova ligação recente à política, tem uma tradição que já vem muito tempo, uma experiência de vivências políticas. Para si não é novidade estar aqui, só foi novidade a forma como aconteceu. Não, eu tenho a maioria, a quase totalidade do meu percurso profissional aqui, Manuel. Eu sou arquiteto municipal, tenho muito orgulho, mesmo quando passearmos pelas ruas de Sor. Ainda hoje o nome que as pessoas me dedicam é o arquiteto da Câmara. Há muita gente que não sabe o meu nome, sabe que eu sou o arquiteto da Câmara. A maioria do meu trabalho profissional está aqui, com uma pequena interrupção de 4 anos que tive na Bélgica, maioritariamente. O meu tempo profissional, quase mais de 20 anos, está aqui neste edifício, neste belo edifício. E sim, os últimos 8, eu servi 4 anos como chefe de gabinete, o anterior Presidente de Câmara, e 4 anos como seu adjunto, de maneira que sim, eu conheço bem este edifício, a tectónica, os serviços que aqui funcionam, conheço bem a dimensão política do que é o trabalho político autárquico e sei também o que é que isso pesa na vida de quem quer ser eleito local. De maneira que não há desculpas. O povo costuma dizer que quem não quer ser raposa não veste a pele. Pois bem, está aqui a raposa e eu não tenho medo da pele. Li numa entrevista há pouco tempo que dizia não é uma vitória para ajustar contas com o passado, é para olhar para a frente. Não, para isso não me motivaria, nem no novo ciclo isso para nós foi o ponto de partida. Não vale a pena mesmo, o passado não volta. Eu não tive nunca nesse período, nunca tive responsabilidades nas opções de mérito do município. O município foi dirigido pelas suas equipas políticas e eu muita vez, a maior parte desse tempo, estive em desacordo com as opções seguidas. Agora, ao longo desses quase mais de 20 anos que tenho de Câmara, agora esse tempo está encerrado, não foi para fazer essas contas que viemos. Nós viemos para fazer as contas com o futuro que nos falta, com o futuro que nós queremos aos nossos filhos, queremos aos nossos netos. Para isso é que vale a pena. A vida não vale a pena ser vivida com ressentimentos, nem olhar para trás. Isso, no momento que estou da minha vida, não me motivava esse ajuste de contas. O que motiva é andar para a frente. O arquiteto da Câmara, agora Presidente, vai com certeza ter que desenhar com alguma imaginação e com a sua equipa um projeto de desenvolvimento, soluções para as grandes questões que entenda que são importantes para o futuro do Concelho de Sor. Eu proponho que passemos à rua para percorrer um bocadinho aqueles que são os espaços e as vossas inquietações, os projetos que têm e que entendem importantes aqui para o futuro do Concelho. Vamos lá a isso. Agora, naturalmente, quando sai à rua, vão-lhe começar a trazer problemas, questões para resolver. O arquiteto aqui pode ser uma ajuda importante ao Presidente, ou não? Com certeza. Eu nunca dispo a pele do arquiteto todos os dias. Para mim, todos os problemas que eu tenho para resolver, eu resolvo sempre com esse mesmo framework que eu tinha enquanto arquiteto.
Tudo Faz tem um uns drafts, programa, uns desenhos. tudo tem um programa, tudo tem um estudo prévio, tudo tem um projeto de base, tudo tem um projeto de execução e tudo tem uma obra. Eu não consigo despir esse fato. Mas agora também vai estar no fato de quem vai tratar do orçamento, essa parte difícil às vezes que empanca tantos projetos, não é? Sim, de facto, hoje, a dimensão financeira há hoje constrangimentos grandes aos municípios. Um município como Sor liberta poucos meios para do conjunto das suas receitas próprias ter as suas opções de mérito concretizadas. O que se faz é basicamente, o que se faz de investimento diferenciador é basicamente financiamento comunitário. Esta é que é a verdade e não é para Sor, é para o conjunto, para a maioria dos municípios que têm de facto esta dimensão, que têm esta escala e que têm, como eu digo, estes constrangimentos todos. Mas deixa-me aproveitar, Manuel, porque estamos no centro da vila, de dar-te uma informação que essa sim diferencia Sor e tem um impacto enorme no nosso programa e no que precisamos de fazer ao longo dos próximos anos. Nós estamos na primeira coroa da vila. Sor é o único concelho, que tem na sua sede do concelho, na centralidade do seu concelho, menos de 5% da sua população. Sor não é um concelho pequeno, mesmo à escala de cima não é um concelho pequeno, é um concelho de meio da tabela do ponto de vista populacional, mais ou menos 18 mil habitantes, não é um concelho pequeno. Mas aqui, nesta primeira coroa onde nós estamos, vivem menos de 800 pessoas. Isso sim é uma singularidade de Sor, uma singularidade que tem um peso muito grande sobre o que é o nosso desenvolvimento urbano, o comércio vive de passagem, o comércio vive de quem habita aqui. E nós temos aqui um desafio muito grande. Sor precisa de reverter isto, precisa de recuperar. Eu, como jornalista, tendo a ler isto como um problema grave e um problema grande, que pode evoluir negativamente e que o arquiteto vai ter que pensar com uma certa urgência, ou não? É um problema grande e ainda por cima é um problema que não tem uma agenda imediata. É difícil tu encontrares uma medida de política pública ou mesmo um investimento que tenha um impacto de um dia para o outro em algo que tem uma dimensão tão sistémica como esta que eu te acabei de dizer. Mas é possível. Como é que isso se resolve? Resolve-se recuperando. Olá, temos que... Senão eu peço-lhe sábado na missa. Vemo nos sábado e vemo nos domingo na missa. Então vai. Dona Arginda, obrigado. Estava eu a dizer... Como é que se resolve essa transformação urbana que é preciso trazer para aqui com vida? Resolve-se trazendo exatamente para a primeira coroa um conjunto de equipamentos, na minha opinião, que na escala de uma década no máximo nós consigamos ter 1000 pessoas a mais aqui no centro. É assim que se resolve. E isso é preciso ser ousado, é preciso ser corajoso. Repara, nós já algures a partir dos anos 2000 foram feitos um conjunto de opções de política que são erros. Pôr uma escola, por exemplo, o equipamento escolar principal de Sor, que movimenta centenas de pessoas por dia a mais de 2 km do centro da vila, quando há pais que o dia 2 de janeiro, ao final do ano, 31 de dezembro, não entram no centro da vila porque chegam à escola, deixam o seu filho e voltam, é um erro. Esses equipamentos hoje têm que estar no centro. Esses que são os equipamentos de facto que trazem densidade, que trazem gente. Por isso é preciso recuperar isso, é preciso que os equipamentos desportivos, aquilo que gera procura, venha para a primeira coroa. E é preciso ter habitação, é verdade, e é preciso trabalhar com os comerciantes para perceber que estamos também no comércio num momento de grande transformação, mas é preciso perceber quais são hoje as atividades que geram concentração, que geram procura no centro, e é preciso fazer estas agendas todas com consistência para que, passado alguns anos, se consiga de facto aumentar a procura, a passagem e reverter isto que é de facto uma condição. Sor recuperar a sua centralidade é decisivo, mesmo para todo o concelho. Não é um tema da vila, é um tema que tem reflexo no concelho todo. Porque o que acontece é que quando se perde esta centralidade e direcionalidade, ela alarga-se a todo o território. Qualquer dia, equipamentos que estão aqui deixam de estar, Manuel. As pessoas veem, bom, mas porque diabo é cá de estar o tribunal ou o centro de saúde em Sor se lá vivem 500 ou 600 pessoas? E estas Muitas dúvidas... vezes em concelhos em que aconteceu esse abandono, nota-se que há uma tendência durante décadas de retirada de serviços, retiram-se por gestão serviços e pormenores importantes na vida das pessoas e depois a vida também se vai embora. Deixa de ser prático viver ali. A disciplina urbanística também, durante alguns anos, foi fazendo esta crença de que os territórios iam sempre crescendo por periferias que se estendiam
indefinitivamente, e de alguma maneira essas periferias iam recuperando, iam ganhando essa centralidade e direcionalidade. O que nós vimos foi que isso não aconteceu e hoje há um debate também por essa Europa fora de como recuperamos outra vez estas questões da centralidade e direcionalidade. O problema é que em Sor, com aquele número que disse, é fatal. Uma sede de concelho que tem no seu centro, que tem na sua sede menos de 5% da população, é um peso imenso e temos que reverter a todo o custo. Eu, como repórter, olho aqui o rio e lembro-me, as últimas vezes que vim a Sor, foi quase sempre quando houve chatices com o rio cheio, Sim. notícias extremamente negativas para o concelho, e é preciso trazer projetos que nos tragam aqui por outros motivos. O que eu tenho insistido bastante é na metropolização da região, porque eu sei... Ou seja, num desenvolvimento no quadro da CIM como um todo, uma estratégia comum. O Sor não dará um salto em frente se a região não der. Sor precisa de ser uma estrela dessa constelação que é a região. E para nós, eu tenho dito, para mim é muito importante que essa metropolização suceda e é muito importante que o meu território Sor que adquira essa pendularidade. Eu não tenho... Há pessoas que têm medo, às vezes alguns dos nossos adversários até na campanha fizeram alguma, enfim, cada vez que nós fazemos este discurso que Sor é o sítio que se está perto para ir a todo lado, porque as famílias acabam por escolher territórios assim, tendo, imagina, marido a trabalhar em Coimbra, a esposa a trabalhar na Figueira da Foz e depois decidem, não, mas nós vamos viver ali, nós queremos ter a nossa família ali, porquê? Porque a educação é qualificada, porque a saúde de proximidade é capaz, porque a qualidade de vida tem um conjunto de indicadores superiores e nós escolhemos viver ali e viver desta pendularidade. Eu não tenho medo disso, eu desejo isso, eu acho que uma boa parte do futuro de Sor está aí. Como é a resposta desses serviços, desses setores hoje? A saúde oferece o que é preciso, a educação, essas áreas que estava a explicar? Começando pela decisiva, que é os transportes. Isso não se resolve enquanto as pessoas em Sor, ou noutros territórios que tenham esta característica, tenham essa confiança que tu sais de casa sem olhar para o horário dos transportes e sabes, eu em 30 minutos vou chegar a Coimbra. Eu sei que tenho um encadeamento de transportes, que se eu chegar ali ao parque multimodal, pela porta ou pela janela, daqui a 30 minutos estou em Coimbra. Isso é a primeira coisa que as pessoas procuram. Não acontece hoje. Isso implica, nós com as questões do metrobus, com as questões para nós do comboio, Sor tem estação, nós temos uma interseção na linha do Norte, resolver essas questões que são decisivas. As pessoas não vêm se não tiverem essa confiança que chegam. E depois sim, quando tu a tens, então é que tu tens que eleger, nós a isso chamamos no nosso programa especialização territorial. Não se pode dizer às pessoas que se é bom em tudo, ninguém acredita. Mas nós temos que conseguir escolher, se nós nos queremos ser um território que se afirma pela educação, pela saúde, pela habitação, então esses indicadores têm que ser claros. E não vale a pena. Hoje, as jovens famílias não se deixam enganar, Manuel. Elas consultam o ranking, sabem qual é o posicionamento da escola que os filhos frequentam. Pensam nisso tudo no planeamento familiar, naturalmente. Elas procuram um conjunto de indicadores de serviço e veem se a saúde, de facto, que respostas tem, se tem um raio-x aqui, ou se o miúdo, quando cai da bicicleta, tem que ir fazer o raio-x a Coimbra, pensam no logo. E aí tem que ser muito consequente. Tem que se ter esses indicadores quadrados para que as pessoas digam, não, ali há de facto uma boa possibilidade para viver. Nós temos conversado com alguns autarcas que nos têm falado das mesmas necessidades de resposta no quadro regional. Isso leva aqui a uma questão política que vocês vão ter que definir no quadro regional, no quadro da CIM. É muito importante que os autarcas, então, para seguir esse caminho, combinem uma estratégia comum, fora de adversidades partidárias, fora de um quadro que seja as estratégias que interessam a cada partido, mas sim dentro de um caminho comum com os alicerces daquilo que é o caminho para o desenvolvimento regional. Manuel, há hoje uma grande dificuldade, há uma compressão dos tempos políticos que é uma grande dificuldade a que se isto se resolva. Por um lado, o que nós vemos é que os ciclos políticos são cada vez mais curtos. Repara, a cidade, que é a estrela maior da constelação que eu acabo de dizer, Coimbra, ao final de um mandato autárquico, troca de executivo. Isto quer dizer que hoje as lições que vamos tendo é que os ciclos políticos tendem a ser cada vez mais curtos. Hoje já tivemos em alguns sítios mudanças de ciclo ao final de 8 anos, tivemos essa mudança em Coimbra ao final de 4 anos. Portanto, o que se vê é que
Os autarcas têm que governar com essa consciência de que o seu ciclo pode ser de facto curto e tem que ter uma agenda de curto prazo. Por outro lado... Também era importante que os projetos essenciais sobrevivessem a quem passa, ou não? Aí está o ponto. Isso muitas vezes não acontece. Aí está o ponto, que é como é que se compatibiliza essas duas dimensões. Por um lado, há uma exigência de quem é governado de haver um conjunto de questões de curto prazo que tem que ter resposta, e isso pressiona a tua casa esses problemas. Por outro lado, se de facto queres resolver os problemas que transformam a vida das pessoas, é preciso ter esta dimensão de média escala no tempo. E isso hoje é uma dificuldade muito grande, é um grande apelo à responsabilidade. Eu espero, sinceramente, já o disse publicamente, disse-o no meu discurso de tomada de posse, eu quero ser uma voz por essa outra agenda. E... será muito discutida no quadro da comunidade intermunicipal. Eu espero que sim, eu repito, anseio muito, um dos maiores privilégios que eu tive, nos últimos anos, eu acompanhava frequentemente o Sr. Presidente de Câmara no Conselho Intermunicipal da CIM, eu nunca tive dúvidas, nunca fui daqueles que acham que isto é orgulhosamente sós, não, nunca, para mim, na minha cabeça, só valia a pena ser Presidente de Câmara para estar num quadro desses. E eu vou-me bater por isso, eu vou-me bater por essa escala maior e para que a gente consiga pactar, ao fim e ao cabo, que a gente meta na mesa um pacto, as coisas de facto que farão a nossa construção regional. E uma vez pactada, vamos todos atrás dela, acentuando as nossas diferenças. Nós podemos, na mesma, reivindicar aquelas que são as nossas necessidades locais e não precisamos, por isso, deixar-nos entender naquela que é a agenda mais larga. SOR, repito, isso para mim nem é uma questão contraditória. SOR depende enormemente dessa escala. Por exemplo, se a região lutasse, isto é uma mera hipótese, até porque já foi muitas vezes falado em Coimbra e temos que pensar no impacto disto e não agora que não seja mais do que um exemplo. Se a região lutasse, por exemplo, como um todo, pela presença de um aeroporto, isso iria mudar a vida a todos os concelhos. E esse planeamento estratégico é muito importante que seja discutido por vós e vencido para um bem coletivo, não é? E enquanto nós não o fazemos, e bem e mal, o Dr. Pedro Santana Lopes, e bem na Figueira da Foz, acaba de anunciar um conjunto de investimentos no aeródromo. Está bem? A nossa falta de necessidade de uma articulação regional pressiona cada um de nós a perseguir a sua própria agenda. Não há verdadeiramente uma área metropolitana sem haver metropolização. A metropolização faz ativando aquilo que são os drivers da metropolização. Repara, hoje o Porto é a capital de uma área metropolitana que chega a Vigo. Por causa de quê? Por causa do aeroporto Sá Carneiro, por causa do hub da Ryanair que foi para lá. Não vale a pena. Se tu analisares, se tu fores analisar o salto que aquela área metropolitana, que aquela conurbação metropolitana, que é como chamam lá, deu em frente quando teve esse elemento. Coimbra não pode ter. Eu não quero. Esta discussão não é sobre Coimbra, é sobre SOR. Tu vieste a SOR para falar como SOR. Nós não podemos continuar a ter equipamentos de Tier 1, como o Convento de São Francisco, e depois ter um Congresso Mundial de Cardiologia, que não é em Coimbra, é em Lisboa, porque o professor Fukuyama, não sei o que mais, que é o maior especialista do mundo na válvula, não sei o quê, vem falar uma hora, mas se tiver hipótese de chegar no aeroporto, ter um transfer, fazer a sua conferência e voltar. Portanto, eu acho com serenidade, sem intoxicarmos o tema na questão da localização, se é o aeroporto de SOR, da EGA, de Condeixa, isso não importa. O que importa é que a proximidade. O que importa é que a gente tenha uma discussão séria a dizer assim, queremos ou não, na zona centro, a terceira região metropolitana que o país precisa. Se queremos, então entendamos de uma vez por todas quais são os drivers que o fazem. Se é nos transportes, se é na energia, se é no turismo, vamos ver onde é que está essa agenda, qual é a escala que tem. E todos nós, uma vez de acordo, não se... Cavaco, tudo bem? Obrigado, hein? Grande abraço. Bom fim de semana. Uma boa parte da transformação de SOR está aí e tenho a certeza que os meus colegas na CIM, de territórios como o meu, também estão de acordo. Bom dia, Zé. Bom dia. Bom dia. Nós olhamos aqui um parque com uma potencialidade bonita, há aqui um espaço urbano que, como Presidente e Arquiteto, naturalmente O meu projeto, Manuel, o meu projeto. suscitará aqui processo de desenvolvimento. Explique-nos lá onde estamos.
Estamos no Parque dos Bacelos e que é de facto é o principal equipamento, o principal parque urbano. É projeto meu. Tem obra feita, ainda agora foi eleito. Já nem todos os presidentes podem dizer isso. Esse é o privilégio que se tem. Às vezes digo a colegas meus, há uns colegas meus que estão sempre a mudar de resposta profissional, de proposta profissional. Uma das coisas boas que se tem de ser arquiteto municipal e permanecer há algum tempo é que a gente se vai afeiçoando às coisas e vai tendo a oportunidade de ver a sua obra. Na tua pergunta, se há muito Soura como sítio para viver, tem muito potencial, não tenho dúvidas. Resolvidas essas questões da acessibilidade, Soura é um sítio seguro, é um sítio agradável, é um sítio que mesmo aqui na primeira coroa da vila tem ainda hoje boas hipóteses para construir e é um destino a descobrir também para quem quer fazer promoção imobiliária, para quem quer de facto impor Soura como um destino para as famílias. O preço por metro quadrado, calculo que esteja em vantagem em relação ao de Coimbra. É dos mais baixos da região, sim. Isso é uma oportunidade. E mais baixo que Condeixa. É uma oportunidade, claramente. E há um mercado, o que me dizem, eu falo com vários agentes imobiliários, há um mercado, as pessoas dizem, Rui, não vendemos mais porque não temos produtos, ou se tivéssemos mais produto vendíamos mais. Bom dia! mas tenho a certeza que a pouco e pouco que também essa dinâmica, esses mercados terão mais crescimento e que as pessoas acabarão por descobrir a Soura como destino de viver, as famílias. Isso estou muito esperançoso que assim seja. Aqui de um parque que é para as pessoas, saltamos para outro tema que foi já muito discutido também no quadro da vossa disputa eleitoral, a necessidade de um parque para as empresas, um parque para a indústria, para o comércio. E essa é outra urgência grande aqui para o Conselho, pelo que percebi, daquelas que definiu prioritariamente quando foi o tempo das eleições. Sim, a minha primeira prioridade. Soura são 30 anos sem fazer solo industrial. O solo industrial de Soura tem mais de 30 anos. Passaram 30 anos, de facto, sem termos uma área de localização empresarial e isso sim, está claríssimo na minha cabeça que sem resolvermos esse assunto, aí não tenho dúvidas nenhumas, sem resolvermos esse assunto, Soura não vai ter futuro. E isso eu elegi como a minha primeira prioridade, é um pelouro que eu próprio assumirei e eu próprio vou conduzir esse tema, não tenho dúvidas nenhumas que é decisivo. É porque, para as pessoas virem, mesmo arranjando esta relação de possibilidades de emprego noutros locais próximos, é mais fácil se houver aqui oferta de algum emprego qualificado, adaptado àquilo que é também a formação das pessoas, e isso é também muito importante, não é? É decisivo, obviamente a oferta de emprego é decisivo, a oferta de emprego de valor acrescentado. Nós nunca queremos que de facto haja essa disponibilidade de solo industrial, mas Manuel, não é disponibilidade de solo industrial para termos indústrias extrativas estritamente ou indústrias de baixos salários. Nós precisamos de ter de facto emprego com valor acrescentado, porque também é esse emprego com valor acrescentado que traz as famílias para essa procura que falamos há pouco. É um ecossistema, como eu costumo dizer. As pessoas, alguém que vem para um emprego desses, quer um sítio certo para o seu filho estudar, quer um parque de equipamentos desportivos que permita aos seus filhos e eles próprios terem, de facto, acesso à prática desportiva como deve ser, quer uma vida cultural intensa, quer saber, é importante trabalhar numa fábrica junto ao nó da A1, e é importante sair às 6 da tarde e saber que ali há um bar porreiro, toca uma banda de jazz. Essas pessoas procuram todo um ecossistema, só assim é que se cria um território vibrante. E é possível. Repara, as pessoas dizem, às vezes enquanto pessoas, Rui, tu falas. Manuel, o que é que aconteceu, por exemplo, à escala de uma década, de uma cidade como o Fundão? O que é, do ponto de vista da acessibilidade, a diferença de Soura está no centro do centro com o Fundão. E hoje o Fundão é o concelho do país com mais engenheiros por metro quadrado. Então, é possível ou não é possível? Tem que se construir essa agenda e tem que se ter o fogo e a força e a energia de o fazer. E não vale a pena, não há pessimismo que me agarre. Nós vamos trabalhar, porque eu acredito que essa agenda é possível pôr de pé. Olhando este verde que nos rodeia, que é a cor da esperança, e resumindo, porque há aqui a ambição de projetos essenciais, quais são as apostas que o Soura tem mesmo que cumprir
na estratégia que nos tem vindo a explicar? O nosso programa eleitoral tem 3 vetores claríssimos e são esses para levar à frente. Centralidade e direcionalidade, que já falámos, recuperar de facto essa questão da centralidade e direcionalidade para a vila e que eu sei que terá repercussão no resto do Conselho. Isso implica vencer essa superação desses déficits infraestruturais, implica fazer a nossa ligação, melhorar as nossas ligações infraestruturais, A1, A17, a nossa própria Sor é atravessado com o gasoduto, tem que aproveitar melhor, isso ponto primeiro. A segunda, especialização territorial, quer dizer, Sor tem que deixar de ser a capital do nada para ser um território que é bom em alguma coisa, e o que é bom é esses temas à volta do bem-estar, educação, saúde, desporto, ser de facto, impor-se como destino do sítio certo para viver, e finalmente o terceiro eixo, que é a melhoria dos serviços públicos. Manel, nos últimos anos houve uma transformação enorme dos serviços municipais por via da transferência de competências, por via até de outras medidas que não tiveram tanta publicidade como a transferência de competências, mas tiveram muita repercussão nos serviços municipais. Por exemplo, nós tivemos uma agregação municipal do Serviço de Águas e Saneamento e isso teve um impacto enorme na qualidade dos serviços. Temos que o retomar, temos que afinar essas... O Governo de uma Câmara são sempre, eu costumo dizer, o Governo de uma Câmara são coisas de 2 escalas. São coisas de estratégia, temos falado, e são coisas de eficácia e de eficiência. No final do dia as pessoas querem o caixote do lixo limpo, arrumado e com uma recolha eficaz. Querem abrir a torneira e ter a certeza que a água potável é de qualidade e abundância. No final do dia, são esse conjunto de bens públicos que tem que chegar bem. De maneira que a gente tem que conseguir fazer estas 3 coisas. Melhoria dos serviços públicos, especialização territorial, centralidade e direcionalidade. Há coisas destas que são numa agenda de 4 anos e há coisas que são numa agenda para lá de 4 anos, mas também, como eu te disse, eu sou daqueles que acham que é preciso se pensar no que se faz hoje, no que se faz amanhã e depois da amanhã. E nós cá estaremos, o Conta Lá, para contar, para ver esses projetos. E agradecemos este momento que teve aqui para nos explicar os desafios do Conselho e cá estaremos para perceber de que forma é que todo este caminho, que é ambicioso, vai evoluir. Presidente, muito obrigado. Deixa-me fazer-te um pedido, Manuel. Deixa-me fazer-te um pedido, pelo vosso trabalho. Eu tenho sido daqueles que tenho incessantemente pugnado para que haja uma voz regional, uma voz para as regiões nas nossas comunicações, mesmo num projeto nacional como é o vosso. Nós temos hoje, autarcas, um conjunto de coisas que nos apertam que a gente precisa da vossa ajuda. Nós não vamos rever a lei dos financiamentos locais se vocês não nos ajudarem a mostrar que todos os dias estas pessoas sofrem porque a gente precisa transformar o financiamento local. Nós não vamos melhorar a nossa agenda se num conjunto, olha, na regionalização, num conjunto mesmo de transformações de governança, nós precisamos da vossa ajuda, precisamos de uma voz pelas regiões. Sabes, eu tenho uma parte, felizmente... O recado vai ser entregue e está ali alguém daquele lado a ouvir, eu tenho a certeza que tem a ver com as estratégias do canal, do Conta Lá, de um projeto que também nasceu para que as regiões tenham voz, por isso aqui estaremos sempre que for necessário, naturalmente. Tenho um carinho imenso pelo vosso projeto, a mim sempre fez impressão, quando eu estava na Bélgica, quando eu viajava, quando estava às vezes em Espanha, eu lembro-me que estava em Barcelona, às vezes eu ligava o comando da televisão, passava pela imprensa regional e era um bombardeio todos os dias, uma agenda clara a pedir melhorias fiscais para as regiões, diferenciação. Em Portugal tem-nos faltado esta voz, espero sinceramente que o Conta Lá venha dar uma ajuda, porque nós precisamos de vocês. Precisamos de vocês também pelas regiões, pelos territórios e pelo país que precisamos. Este país mais coeso e solidário um com o outro. Muito obrigado, que o caminho de ambos seja com sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado.